Meu nome é Rafael Rodrigues, sou jornalista, sommelier, mestre em estilos e jurado de concursos cervejeiros. Criei o All Beers em 2009 e desde então já fomos eleitos por diversas vezes a melhor mídia de cervejas do Brasil. Agora eu convido vocês para conhecerem comigo os melhores bares, taprooms, brewpubs e cervejarias. Bem-vindos ao All Beers pelo mundo. Começamos o primeiro episódio na Barra Funda, em São Paulo, para conhecer as estruturas da cervejaria Trilha e bater um papo com o sócio e cervejeiro Beto Tempel. Beto, como que surgiu o nome da Trilha? Como que foi tudo isso? Como vocês chegaram nesse nome? Como começou a cervejaria? Cara, a ideia da cervejaria surgiu em 2015. Eu e o Daniel, que é meu sócio, a gente já é aficionado por cerveja há muito tempo. Uhum. E a gente sentia que tinha no Brasil uma diferença muito grande da qualidade dos produtos que eram produzidos aqui versus aquilo que a gente consumia quando viajava para fora do país. Sim. Ou que chegava importado. Uhum. Né? E aí a gente olhou e falou, pô, tem muita coisa aí para acontecer e acho que a gente deveria fazer uma cervejaria. O nome Trilha, ele nasceu com a ideia de que a gente veio de carreiras completamente diferentes. Né? A gente não era do universo da cerveja. O Daniel seguiu uma carreira longa no mercado imobiliário, ou era da área da gastronomia. Caramba. Fui cozinheiro durante mais de 15 anos, antes da cervejaria. E a gente foi percebendo que era uma mudança, realmente um caminho novo nas nossas vidas, né? Uhum. E ao mesmo tempo que a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo, a gente tinha uma certa questão assim, de onde isso vai dar. E a gente chamou um pessoal para ajudar a desenvolver a marca. E uma das coisas que surgiram nessas conversas com eles foi justamente a ideia de que a gente estava trilhando um novo caminho. E aí, na verdade, no primeiro momento surgiu a ideia da cervejaria, se chama Nauta. Nauta. Uma história que eu nunca contei para ninguém. Olha só. Mas a gente achou uma cervejaria Nauta na Argentina. Né? Uhum. Que acho que é muito pequena, na verdade, eu mas a gente olhou e falou, pô, a gente não quer ficar restrito ao Brasil, vamos respeitar alguém que já teve a ideia de usar esse nome, e aí, um tempinho depois, eles vieram com Trilha. Na época, nós éramos 3 sócios, na verdade, somos mais hoje, né? A gente tem um sócio que era um investidor no começo, um amigo nosso que nunca trabalhou efetivamente na Trilha, então, vários significados aí. E a Trilha, ela tem essa ideia, né, de trilhar caminhos, de experimentar caminhos dentro do universo da cerveja. A gente faz muito esforço para não ser convencional. Então a gente é uma cervejaria de muita experimentação, né? A gente já lançou até hoje, né? Foram mais de 6 anos de mercado, mas a gente já lançou mais de 300 cervejas. É muito. Claro que muitas experimentais, muitas que nunca mais vão vir, outras que, né, sei lá, a gente tem a Melon Rice, que é a nossa primeira receita mais vendida, que já passou de 50 lotes. Legal. Então, assim, é uma cerveja produzida praticamente todo mês, hoje em dia, né? E é muito em relação a isso. A Trilha, ela nasceu de uma mudança de vida e uma trilha que a gente resolveu descobrir e desbravar e sem saber muito onde ela vai terminar. Bom, você falou da Melon Rice. Vocês entraram junto, parece que o estilo New England Juice, ele estava surgindo nessa época da Melon Rice, ou tinha pouco tempo de existência. E vocês chegaram com ótimas receitas desse estilo. Como foi isso? Já foi planejado ou foi uma coincidência? Então, esse processo foi muito... Acho que a gente estava no lugar certo na hora certa, assim, de certa forma, né? Porque a gente tinha esse hábito de viajar para fora do Brasil para beber cerveja. E aí o Daniel, ele esteve em Vermont uns 2 meses antes da gente abrir a Trilha, né? Da gente começar o projeto. E ele voltou alucinado. Eu não conhecia Juice IPAs, ele trouxe na mala mais de 20... Era mais garrafa que lata na época ainda, né? Trouxe um monte e a gente começou a tomar. Ele falou, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo, é um suco de lúpulo, incrível, tal. Isso em 2015. E aí o Daniel falou, cara, então se a gente vai começar uma cervejaria, tem que ser uma Juice IPA, a nossa primeira cerveja. E aí teve um desafio enorme nessa época, porque a gente, assim, não existia no Brasil, ninguém tinha feito, né? Era realmente... Não tinha um comparativo, né? E fora do Brasil, também não tinha muita referência. Tinha lá em Vermont, mas você não achava receita, você não achava livro, não achava referência, não achava nada. Tinha as cervejas para tomar. Sim.
E aí a gente começou um processo de investigação, na verdade, né, que durou uns 6 meses. E assim, hoje, quando a gente faz uma cerveja, a gente experimenta, às vezes, 1 teste, 2, muito. A Melon Rise, a gente fez mais de 50 testes, quase 50 testes, durante 6 meses, porque a gente precisava aprender qual era a levedura, como fazer a cerveja ser turva, como usar tanto lúpulo, tudo isso. E foi uma aventura muito louca e muito rica ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito. E aí, quando a gente entrou no mercado, né, que foi em outubro de 16, se não me engano, que a Melon Rise foi lançada, ela era um negócio muito diferente, né? Então, assim, o padrão de IPA que existia no Brasil é um padrão de IPA que a gente hoje pode chamar de antiga, né? Com muito menos lúpulo, com uma pegada muito mais amarga, etc. E aí, o nosso produto, ele era muito diferente. Na época, a Dogma tinha lançado simultaneamente ali, numa diferença de 1 a 2 semanas, a Rizoma, que não é exatamente uma Juicy IPA, mas é uma cerveja muito lupulada, muito bem lupulada, então ela já estava nessa direção. E a Ocus Pocus também tinha a Overdrive, que veio também, acho que uns 15 dias depois. Então estava todo mundo pensando na mesma coisa, estudando a mesma coisa. E aí foi muito engraçado, porque a gente lançava, a gente fazia os lotes de cerveja, só chopp, e vendia basicamente tudo para 1 ou 2 bares, assim. Um negócio ele nem precisava ser pulverizado, porque o produto ele era muito inédito. Tava todo mundo curioso, né? Todo mundo curioso, todo mundo encantado, né? Então, eu lembro na época tinha uma conversa de Juicy IPA, New England, né? Sei lá, a gente gosta de chamar de Juicy, mas enfim. É um negócio que é uma moda, e eu falava, isso não é uma moda, vai ficar. Vai ficar, E agora, passados 6 anos, a gente vê que ficou. Todas as cervejarias têm a sua... Você falou a quantidade de lotes da... Não, exato. A gente... Eu nem sei dizer, mas assim, foram centenas de milhares de litros de Juicy IPA, eu já devo estar beirando a casa do 1 milhão de litros já de Juicy IPAs, assim, porque é um negócio que ele melhorou algo que era muito bom, né? E ao mesmo tempo foi uma oportunidade, porque a trilha acabou crescendo em cima disso, né? Então a gente, as nossas primeiras, acho que 7 ou 8 receitas, eram todas Juicy IPAs, variando lúpulos, variando leveduras, variando bases de malte e tal. Até que chegou um momento que a gente falou, vamos fazer outras coisas também. Mas a demanda ela era tão evidente que a gente começou atendendo isso e a gente acabou a marca muito associada no começo a isso, né? Hoje o nosso portfólio é super amplo. Eu lembro dessa percepção mesmo, do começo da trilha e associadas às Juicy IPAs. E como eu comentei com você, receitas muito boas. Então eu falei assim, eu quero tomar uma Juicy IPA e o pessoal indicar a trilha, indicar várias receitas da trilha, e era uma melhor que a outra. Então assim, eu lembro que ficou muito associado a isso. E eu acho que foi uma evolução, é engraçado você falar isso, porque eu amo a Melon Rise, mas eu não acho que ela é a nossa melhor Juicy IPA. Ela continua sendo a mais vendida. Qual que é a sua preferida? É difícil falar qual é a minha preferida, mas é que houve uma evolução, foram 6 anos de trabalho, pesquisa, estudo, experimento. Então, eu acho que as Juicy, agora tomando a Brasa, que é a nossa primeira receita feita com lúpulos exclusivamente brasileiros, né? Que era uma coisa que todo mundo falava, não existe. De repente eu falei, não, tem o bom lúpulo no Brasil e tem o lúpulo ruim no Brasil. Então vamos achar o bom lúpulo e fazer uma bela Juicy IPA com ele. E foi feita, né? Na verdade, essa aqui é a Brasa 2, é a segunda versão com uma safra nova de lúpulo. Eu falei, eu vou repetir a receita. Selecionei outros lúpulos dos mesmos produtores, mas assim, aquilo que tá vindo melhor e segue o padrão internacional. Então, na minha visão, uma Juicy IPA como essa, ela de certa forma ela é melhor do que as receitas antigas. Ela tem muito mais aprendizados, ela tem uma forma melhor de extrair. Ela já traz uma bagagem já, né, que já fica mais... É uma Juicy com terroir brasileiro, né, por causa dos lúpulos. Exato. Muito legal. E que é uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acho que o mercado, né, a gente vê uma mudança enorme no mercado, né? A trilha, quando a gente surgiu, existiam menos de 200 cervejarias no país ainda. E passados, né, um pouco mais de 6 anos que a gente está no mercado, temos, sei lá, 1.500, assim, o mercado crescendo, e aí ao mesmo tempo olha a necessidade da gente reforçar o mercado, a cadeia, né, de suprimentos e tal. Então, assim, se a gente não se esforçar para usar o lúpulo brasileiro e incentivar o produtor, não vai ter. Não vai ter. Quem vai fazer isso? Né? Quem vai fazer isso, exatamente.
Bom, sobre os rótulos, acho que é um capítulo à parte isso da trilha também, são muito bonitos e vocês chamam artistas diferentes. Como surgiu isso? Qual foi, quando vocês tiveram esse insight de colocar esses artistas para ser a cara da cerveja da trilha? Então, a gente valoriza muito esse aspecto estético, né? Eu acho que não basta, eu costumo dizer que assim, fazer uma cerveja excelente é só uma obrigação, não é mérito, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que fazer um produto excelente, mas além de ter um produto excelente, a gente precisa contar essa história de um jeito que seja legal, né? E aí, quando a gente desenvolveu a marca da trilha, a gente entendeu que os produtos, eles precisavam ter uma embalagem que ajudasse a refletir as sensações do produto, né? A gente não acredita muito na ideia de falar muito tecnicamente com o nosso consumidor, assim. Então a gente não informa IBUs nas nossas embalagens, por exemplo, por opção, não porque a gente não sabe quanto tem, mas porque a gente acha que a gente tem que falar sobre isso, tem que falar sobre sensações, sobre aromas, sobre para onde essa cerveja pode te levar. Eu acho que são coisas muito mais divertidas, muito mais interessantes, na verdade. E aí uma das coisas que a gente percebeu é que a gente precisava ter pessoas diferentes, porque as cervejas eram diferentes. Senão, no final das contas, por mais talentoso que um artista seja, depois que ele fizer 10 embalagens diferentes, elas vão começar a ser parecidas. Sim. É inevitável. A criatividade das pessoas tem um certo limite. E aí a gente foi entendendo que, era legal a gente plugar várias pessoas e, ao mesmo tempo, eu acho que pro artista, pro designer, embalagem de cerveja é um tema sexy, sabe? Sim, tipo, total. Pô, que legal, vou fazer, né? Não é embalagem de, sei lá, parafuso. Tipo, é verdade. Pô, que legal, vou fazer uma embalagem de cerveja. E é um produto que vai mexer com as sensações das pessoas. E aí foi criando uma rede, assim. Então a gente deve ter, acho que são mais de 15 artistas que a gente já utilizou. Tem vários que repetiram muitas vezes, alguns que são mais frequentes. Já usamos gente de fora do Brasil, já usamos um monte de gente daqui. Já usamos gente que não é exatamente designer, mas criou alguma coisa. E eu acho que isso virou uma identidade bacana. E quando a gente vê hoje o mix, quando você vê a geladeira, né, da trilha aqui no bar e tal, você vê assim, é de encher os olhos mesmo. E acho que é a primeira etapa, né? Assim, legal, você ter uma bela apresentação e aí conseguir entregar a expectativa ou superar ela dentro da lata é o ótimo, né? Legal. A linha Barrel Aged, como que vocês encaram isso? Que a gente tem bastante barris aqui. Como que é isso para a trilha? A linha Barrel Aged, ela foi, na verdade, o estopim da trilha, né? Porque o que me motivou a abrir a trilha foi ter tomado uma cerveja Barrel Aged. Ah, é? Caraca. Porque até então eu tinha estudado enologia e eu tinha um plano de ser um vinicultor. É engraçado. Eu tinha esse objetivo. Mas teve um dia que eu tomei uma cerveja Barrel Aged, não conhecia, foi a primeira que eu tomei, né? E aí aquilo mexeu muito comigo. Que legal. Porque eu descobri que a cerveja ela poderia chegar num patamar de complexidade, intensidade e tal, que era novo, e que eu não imaginava existir. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a pensar, peraí, acho que eu preciso rever um pouco as minhas ideias. A cerveja ela pode ser muito melhor que o vinho, e eu concordo. E aí a coisa começou nisso. Só que Barrel Aged é um esporte muito mais difícil do que a cerveja fresca. Requer mais investimento, requer mais experiência, mais conhecimento, e a curva de aprendizado é muito lenta, porque você toma uma decisão, você produz um negócio, você vai levar 6 meses a 2 anos para saber se você tomou ou não boas decisões naquele processo e daí aprender com isso. Então leva anos, né? Então a gente começou o Barrel Aged na trilha logo no começo, mas a gente só foi ter produtos mais ou menos 1 ano e meio depois que a gente começou. E agora a gente começa a sentir uma certa maturidade dos produtos, uma certa consistência naquilo que a gente vem fazendo. Então, assim, para nós é o futuro. A gente acredita muito, né? A gente vem investindo muito. Nós temos, acho que, uma das maiores adegas de barris em cervejarias, né, no país. Assim, acho que tem poucas cervejarias que
que estão dando esse mesmo peso, assim como a gente, porque eu acho que é um produto que quem bebe se encanta, dificilmente alguém vai falar, nossa, isso aqui não é excepcional. Sim. Legal. Então, é algo que a gente pretende cada vez crescer mais, difundir mais, né, a gente vem experimentando todos os tipos de barris, a gente entrou agora 1 ano atrás numa onda de madeiras brasileiras, porque a gente tem um acesso incrível, né, que poucos países no mundo têm essa possibilidade de um mercado uma indústria toneleira madura, que produz barris com um monte de coisa, porque a gente tem a cachaça aqui, né, há décadas usando um monte de coisa incrível. Madeira, né? E a gente está agora nessa experimentação, lançamos já várias esse ano, temos mais um monte para lançar de madeira brasileira. E as bebidas tradicionais, né, os bourbons, whisky, rum, cachaça, vinho, conhaque, porto e assim vai, né? Então, é infinito. E cada dia mais legal, assim. Cada dia eu aprendo uma coisa nova nesse universo e a cabeça começa a criar outras possibilidades e assim. Cara, que legal. Não tem limite, não. Não estamos no Velho Oeste, mas sim no bairro de Vila Clementino, em São Paulo. Como eles mesmos dizem, esse é El Punto de Encuentro del Bando, bar da cervejaria Juan Caloto, que parece um daqueles saloons de filmes antigos de faroeste. Não deixe de reparar em cada detalhe da decoração. São 8 torneiras disponíveis de cerveja artesanal, sem falar das latas e garrafas na geladeira. Tem música ao vivo, drinks e boa comida com porções e aperitivos. Diversão garantida. Hoje a gente está aqui no bairro do Limão, em São Paulo, e por um motivo muito especial. A gente está aqui no IPA Day São Paulo. O IPA Day já é um nome que virou uma marca no mercado cervejeiro e eu vim aqui também para conversar, bater um papo com o Rafa Mosqueta, que é o idealizador da festa mais amarga do Brasil. E o legal do IPA Day São Paulo é que ele tem uma pegada bem urbana, um pouco diferente do IPA Day lá em Ribeirão Preto, que foi aonde a festa nasceu. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente está aqui no bairro do Limão, na cervejaria Tarantino, e a gente veio acompanhar o IPA Day São Paulo. Eu estou aqui do lado do Rafa Mosqueta, que já é uma figura conhecidíssima do mercado cervejeiro, e a gente vai bater um papo aqui. E Rafa, eu queria já saber, já começar desde já, como que foi o seu início, como você entrou no mercado cervejeiro? Cara, meu início foi na Cervejaria Colorado. O Marcelo me fez uma proposta para assumir o marketing da Cervejaria Colorado. Isso foi em 2011. Me mudei para Ribeirão em 2012. E a partir de 2012, minha vida é cerveja quase que full time. Então, em 2012, a gente fez o primeiro IPA Day Brasil, porque a gente queria uma festa temática. Eu estava na Colorado e eu falei, tinha acabado de começar o International IPA Day nos Estados Unidos e a Colorado tinha feito a primeira IPA do Brasil, que era a Colorado Índica. Então, amarra tudo, vamos fazer o IPA Day Brasil. Isso foi em 2012 e aí virou isso aqui, né? Tipo, aí surgiu o IPA Day São Paulo, onde a gente está, e o IPA Day Brasil, que acontece em Ribeirão Preto. Como que você chegou na concepção de, tem que fazer um IPA Day, um festival conhecido como o mais amargo do Brasil? Pois é. Então, a ideia do mais amargo do Brasil é porque a gente fala que o nosso evento é o nicho dentro do nicho, né? Porque a gente fala só de cerveja artesanal e eu falo de um único estilo dentro da cerveja artesanal. Então, se eu não fosse claro na comunicação, a gente talvez atraísse uma galera que pagasse um ticket caro, que o ingresso, né, para quem entende o valor disso não é caro, mas para quem não entende é caro.
Então, se ele não entendesse o que era a IPA, ele ia se decepcionar aqui. Então, o slogan da Festa Mais Amarga do Brasil já foi para dar um recado de que... Porque para quem não é da IPA, amargor é ruim. Mas para quem entende isso, vira um ponto positivo. E sobre o copo? O copo a gente sabe que cada edição é feita por um artista, né? E como você teve essa sacada? Legal. E esse copinho também no formato. Pois é. Que você não encontra em nenhum outro. Pois é. Quando a gente fez o primeiro potinho, copote, sei lá, isso foi em 2013. Foi o segundo IPADEI Brasil. E a gente ficou assim, a gente queria criar um símbolo, a gente queria criar uma marca para o evento que fosse reconhecível e fosse única nossa. E a gente foi no copo. E aí na primeira edição, a galera ainda torceu um pouco o nariz, falou, puta, eu não sou obrigado a tomar em pote de maionese. Eu falei, cara, não é obrigado. É uma brincadeira no nosso dia, não tô falando que você tem que jogar seus copos fora em casa. E aí ele ainda atende o que a gente procura sensorialmente num copo de IPA, porque a gente coloca o nariz dentro do copo, então você está pegando tudo que tem de aromas e a experiência sensorial aromática você pega. Ele tem um copo, uma boca mais estreita que retém espuma. Então, na técnica, na teoria, ele é um copo ideal, sim, mas ainda assim é um potinho. Então ele virou um símbolo super reconhecível no mercado. E a ideia é que a gente criasse itens colecionáveis, né? Então, quando a gente foi pensar em itens colecionáveis, cara, como é que a gente consegue tornar ele um objeto de desejo? Ele já é um símbolo do evento, a gente quer tornar um objeto de desejo. No IPADEI Brasil, a gente convida cervejarias diferentes a cada ano para imprimir a sua identidade na arte do copo. Então, era como seria o copo do IPADEI se tivesse sido criado pelos criativos da cervejaria tal. Né? Então, a gente teve Japas, a gente teve Ocus Pocus, a gente teve o Juan Caloto. São cervejarias com identidade visual muito diferentes uma das outras, né? E foi uma brincadeira super divertida. No IPADEI São Paulo, onde a estética é toda urbana, industrial, a gente brinca com grafiteiros. Então, a cada ano a gente escolhe um artista de rua diferente para desenhar o copo e a camiseta do evento. Esse ano foi o Lelin, que é um artista incrível. Cara, assim... E é legal porque o desafio pega os símbolos do evento, que é o elefante e o logo, e dá uma releitura. Faça a tua identidade no nosso elefante. E sempre sai um negócio muito legal. Eu conheci o IPADEI em 2015, que foi meu marido que apresentou as IPAs para mim. Foi um evento que surreal, assim, ver que tem tanta IPAs diferentes e tantos sabores diferentes no mesmo estilo de base, só que com sub-estilos diferenciados. O IPADEI São Paulo é a primeira vez que eu estou presente e a pegada urbana, a galera, essa felicidade toda, esse esquema mais underground funciona muito bem para essa pegada de IPAs e só a cerveja é excelente, então de parabéns. Cara, antes mesmo da Tesla existir, eu já era entusiasta do evento, já era muito fã do IPADEI. E aí, cara, quando o Rafa nos convidou há uns anos atrás, fiquei muito feliz. Desde então a gente não saiu mais do evento, graças a Deus. A galera parece que gosta de tomar uma Teslinha aqui. E, cara, o evento é extraordinário. Só faz muito bem para o mercado cervejeiro, para a cena cervejeira, termos o IPADEI. Tanto o IPADEI São Paulo, quanto o IPADEI Brasil. Cara, IPADEI é surreal para quem gosta de amargor, para quem gosta de vida de lúpulo, sabores intensos. Então, em 2019, eu conheci uma amiga que me convidou a ir até a cidade dela na mesma época que estava acontecendo o IPADEI Brasil. Me apaixonei, encantei pelo cenário, todas as propostas que tinham de IPAs diferentes que eu nunca havia provado, porque não é só um tipo de IPA, né? Passado isso, no ano seguinte, obviamente, eu queria experimentar o IPADEI São Paulo. Minimalista, todo mundo junto, muito sabor, muita emoção, todo mundo junto e a gente conta as horas para estar no IPADEI. Não é só mais um festival, é todo mundo junto pelo amargor. Vale muito a pena. Para continuarmos falando de amargor, resolvi conversar com o Sérgio Barra, que é historiador e sommelier de cervejas, sobre as novas teorias do surgimento do estilo India Pale Ale. Todo mundo já escutou aquela história da criação do estilo India Pale Ale, que diz que um cervejeiro de Londres chamado George Hodgson teria descoberto que cervejas mais lupuladas resistiam melhor à viagem entre a Inglaterra e a Índia devido à ação conservante do lúpulo.
É importante lembrar que, na virada do século XVIII para XIX, no regime de navegação à vela, essa viagem podia durar até 6 meses. Esse novo estilo teria feito muito sucesso entre os ingleses na Índia, que quando começavam a voltar para a Inglaterra, também passavam a procurar esse estilo no mercado doméstico. Então, o estilo teria se popularizado também na Inglaterra. Bom, se você já ouviu essa história, eu sugiro que a esqueça, porque não foi assim que aconteceu, segundo pesquisas de Martin Cornell, que é o mais importante pesquisador sobre a história da cerveja na Inglaterra. O George Hodgson abriu a sua cervejaria em Londres em 1752 e a Companhia das Índias Orientais já exportava cerveja para a Índia desde meados do século XVII, ou seja, um século antes. Cervejeiros ingleses já sabiam que cervejas mais fortes resistiam melhor a viagens longas, mas não foi o Hodgson que descobriu isso. Já era um conhecimento compartilhado por cervejeiros que trabalhavam com exportação de cerveja. E sabendo disso, eles enviavam para exportação principalmente um estilo chamado Oktober Ale, que era o que a gente chamaria hoje de uma cerveja de guarda, feita para ficar maturando por até 10 anos. Elas eram enviadas frescas para a Índia e maturavam na viagem, chegando no destino redondas e prontas para serem bebidas. Mas eram enviados também outros estilos como porters, que fizeram muito sucesso a partir do final do século XVIII. E também um estilo chamado Small Ales, que eram cervejas de 4,5% a 5% de teor alcoólico e levemente lupuladas. O que mostra que não apenas cervejas fortes e bem lupuladas resistiam à viagem, além das próprias Pale Ales, que a partir de um determinado momento passaram a ser Pale Ales preparadas para a Índia, com o dobro de lúpulo das Pale Ales vendidas no mercado inglês, aproveitando da experiência adquirida com a exportação das Oktober Ales. Era uma cerveja também para ser maturada durante a viagem, não para ser bebida fresca, como a gente faz hoje. Diz o Martin Cornell que se ela fosse bebida fresca, ela seria amarga demais para o paladar dos consumidores ali do final do século XVIII, começo do século XIX. O termo India Pale Ale, segundo as pesquisas de Cornell, vai aparecer em 1829 em um jornal da Austrália, ou seja, quase 200 anos depois do começo da exportação das cervejas para o Oriente. E, obviamente, os ingleses não ficaram 200 anos bebendo cerveja estragada na Índia, né? Então a India Pale Ale nasceu a partir de um desenvolvimento das Pale Ale domésticas, a partir do conhecimento dos cervejeiros ingleses sobre maturação de cerveja e adaptado ao gosto do público no Oriente. O estilo então não tem uma data exata de criação e nem um pai conhecido. É muito fácil entender por que o estilo India Pale Ale agrada tantas pessoas no mundo inteiro. Com uma drinkability incrível, como não gostar de uma West Coast IPA e também não se impressionar com o aroma de uma New England IPA? Inclusive, foi exatamente com essa vertente do estilo que a cervejaria Trilha de São Paulo entrou no mercado nacional. A prova de que as IPAs não são todas iguais é o evento IPA Day São Paulo, que oferece um cardápio muito variado do estilo. E para fechar o assunto amargor, conversamos com Sérgio Barra, historiador e sommelier de cervejas, sobre as novas descobertas do surgimento desse estilo. Bom, vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo episódio do All Beers pelo Mundo. Aproveita e já começa a seguir o perfil do All Beers no Instagram para ficar por dentro dos próximos episódios dessa temporada e também de tudo o que acontece no mercado cervejeiro, como festivais, festas e lançamentos.